O coach do partido ligado ao PCC, um estelionatário condenado, mentiroso, com chance concreta de ir para o segundo turno na eleição para a prefeitura da maior cidade da América do Sul. Uma picaretagem bem emplacada hoje no debate da Globo pode ser o último prego no caixão. Enquanto isso, vereadores no Brasil inteiro, provavelmente garantindo cadeiras por defender pautas como direito às armas, proibição do aborto e outros assuntos que não têm nada a ver com a vereança e com as atribuições de uma Câmara Municipal. Minha amiga e meu amigo que me prestigiam com a sua audiência, eu só não pergunto o que está havendo com o Brasil, porque nós sabemos o que está acontecendo e porque, para piorar, está acontecendo no mundo. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário, que sempre soma muito ao debate. E falando em debate, hoje tem o último debate para prefeitos, o da Globo, e todas as atenções do país estão voltadas para São Paulo, não só pela indefinição do cenário, Boulos, Nunes e Coach meio embolados, como pelo fato de que uma figura midiática, abjeta para grande parte da população, tanto que a maior rejeição é a dele, ter força para estar ali pareado com um prefeito em exercício, por mais escroto que ele seja, e o nome da esquerda com o apoio do presidente da República. Mais grave ainda é a gente ver que para o Coach crescer, ele tirou voto dos dois lados. Mas a forma com que ele tirou voto dos dois lados é o que chama mais atenção, porque sugere com muita clareza que só na base do corte de internet, da lacração e da mentira descarada dá para ganhar, ou pelo menos chegar perto da vitória numa campanha eleitoral. E o TSE não tem armas para impedir isso. Você deve estar dizendo agora, grande novidade, o Bolsonaro se elegeu presidente assim. Mas como eu não me canso de repetir aqui, o Coach é o alçapão aberto no fundo do poço, porque é muito importante frisar que quase nenhuma das ideias dele, ou pelo menos das ideias que estão fazendo mais de 20% dos paulistanos votarem nele, tem a ver com a cidade de São Paulo e os seus problemas. O que deveria ser a prioridade numa campanha para prefeito é a cidade, mas não é o que tem acontecido. Não. Quando ele diz, eu vou ensinar empreendedorismo para o cara da comunidade pobre ficar rico, ele está propondo a mesma coisa que ele faz nas suas mentorias. Se isso conversa com a periferia de São Paulo, vai conversar com a periferia de qualquer cidade do Brasil, o que potencializa o perigo que ele representa. Quando ele fala em Deus, em pátria, chama até a Tabata Amaral e o Datena de comunistas, ele está usando um discurso que muito pouco conversa com as necessidades de um município. Em outras palavras, em se mantendo com esses 20% no mínimo que aparecem nas pesquisas lá em São Paulo, ele já pode se preparar para a campanha presidencial de 2026. Se for para o segundo turno, então, as chances de continuar o seu processo de capturar o público agressivo, idiotizado e fanatizado do Bolsonaro são gigantescas. Ele é um Bolsonaro com whey protein. Ele é um Bolsonaro jovem que malha com o Cariani. A gente não sabe como ele agiria numa pandemia. A gente sabe que ele não teria a mesma penetração do inelegível junto aos militares, mas a capacidade de manipulação e o tamanho da cara de pau não tem limites. A sede de poder também não tem limites. Para ele chegar hoje na Globo, pro tudo ou nada, e meter uma fake news absurda, irresponsável, consciente de que está há 3 dias das eleições e que se pegar a fala dele não vai ter como os adversários reagirem, se ele conseguir isso, lascou. Mas deixa eu voltar para o problema no quadro mais amplo a que eu me referi na abertura. Era para a gente estar vivendo a era da informação, era para a gente estar com os fatos e o esclarecimento de qualquer dúvida na ponta dos dedos, no browser do celular. Mas aconteceu exatamente o contrário. Na era do TikTok, você vê 1000 recortes e vídeos curtos de figuras como o Coach. Você vê influenciadores da sua cidade vendendo o jogo do tigrinho e ao mesmo tempo postando foto na igreja. Você vê um monte de comentarista político sensacionalista e escandaloso promovendo pânico moral e confundindo religião com Estado. E de repente, são essas as pessoas que vêm disputar a eleição para vereador. O que o TikTok não mostra, e se mostrar o eleitor pula o vídeo com o seu dedinho, é qual a função do vereador?
Vereador pode aumentar a pena para criminosos? Vereador pode tornar a Bíblia livro didático obrigatório? Vereador pode proibir o hospital de fazer aborto legal? Vereador pode desburocratizar a venda de armas na cidade? Não, claro que não. Vereador é eleito para levar demandas do eleitor até o prefeito, é eleito para criar as leis de âmbito municipal que estão abaixo e devem respeitar o que está na Constituição, no Código Civil, no Código Penal. Vereador tem que fiscalizar o prefeito e o seu secretariado, mas uma boa parte do eleitorado brasileiro não tem a menor ideia do que as pessoas fazem dentro de uma Câmara Municipal. Para piorar, as definições radicalizadas de direita e esquerda foram instaladas com sucesso. A esquerda está se ferrando, ou para fugir do rótulo, o campo progressista está se ferrando porque os políticos perceberam a crescente tendência do Brasil para o conservadorismo e o medo de uma ameaça comunista que nunca existiu. Mas político precisa de voto, então o cara defende ideias progressistas por 3 anos e quando chegam as eleições não tem coragem de dizer coisas como mulher e criança que engravidam de abusador tem que ter sim o direito e o lugar para abortar, como manda a lei, ou bandido que está sob tutela do Estado tem direito a tratamento digno, porque o bandido é o que está preso, não é o Estado. O cara nunca entra numa igreja, mas vai pedir bênção para o bispo, com câmera ligada para postar em rede social. Começa a abrir as considerações finais do debate, agradecendo a Deus, quando sequer pede a Deus na solidão do seu quarto para ganhar a eleição, porque não acredita. Evita se declarar umbandista ou adepto de qualquer religião de matriz africana, mesmo sendo, trai a própria fé e as próprias crenças, porque os cristãos são maioria, e boa parte é preconceituosa e intransigente em relação a outras religiões. Já a direita fica muito mais à vontade, especialmente a extrema-direita, que pode estufar o peito para falar contra o Estado laico, para defender a proibição de toda e qualquer forma de aborto, para defender que bandido bom é bandido morto, desde que o bandido não seja o próprio ou alguém da sua família. Aí você assiste os debates das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que estão acontecendo agora, outro dia foram os candidatos a vice, e vê que lá está acontecendo exatamente a mesma coisa. Exatamente, sem tirar nem pôr. Por quê? O que explica esse fenômeno? Tá todo mundo junto, tá todo mundo conectado, todo mundo sujeito aos caprichos dos mesmos algoritmos das mesmas plataformas. Todo mundo sabe, ou deveria saber, quem lucra com tudo isso. E o que é mais grave, quem está fechado com a manipulação, quem está fechado com as fake news, quem está fechado com a internet como terra de ninguém, é o lado que cresceu com essa liberdade irrestrita para cometer crimes. Tem propaganda de jogo do tigrinho para criança no Facebook. Tem anúncio com voz de deepfake de celebridades vendendo produto ilegal ou picareta aqui mesmo no meu vídeo. Mas esse já sou eu, apenas eu, fazendo o meu mimimi de sempre. Ou seja, por hoje tá bom. Muito obrigado pela sua paciência. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.